Entre todos os profetas da antiguidade, poucos carregam uma aura tão misteriosa e perturbadora quanto Daniel. Seu livro é uma das mais enigmáticas peças das Escrituras, repleto de visões, sonhos e revelações que ultrapassam os limites do tempo. Daniel não foi apenas um profeta. Ele foi um decifrador de segredos, alguém escolhido para receber mensagens que não pertenciam ao seu próprio século. Ele foi testemunha de códigos que atravessariam gerações, guardados em silêncio, até que o momento certo chegasse. A vida de Daniel, desde o início, já se inscreve dentro de uma narrativa de mistério. Levado cativo para a Babilônia ainda jovem, ele viveu em um império que simbolizava a força humana e a arrogância dos reinos deste mundo, cercado por ídolos, por sábios pagãos e por rituais estrangeiros. Daniel se destacou porque sua sabedoria não vinha dos homens, mas de Deus. Foi ele quem interpretou sonhos que nenhum feiticeiro babilônico conseguiu compreender. Foi ele quem deu palavras misteriosas escritas por uma mão invisível em uma parede. Foi ele quem recebeu visões que o abalaram profundamente, porque não eram mensagens apenas para reis, mas para toda a humanidade. O código oculto de Daniel começa já nos sonhos de Nabucodonosor. O rei teve uma visão de uma grande estátua, com cabeça de ouro, peito de prata voando bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturados com barro. Nenhum sábio do império conseguiu decifrar o sonho, mas Daniel revelou que aquela estátua representava uma linha secreta da história, os reinos que se levantariam e cairiam até o fim dos tempos. O ouro simbolizava a Babilônia, o império mais brilhante da época. A prata representava os medos e persas que viriam depois. O bronze apontava para a Grécia, que dominaria o mundo sob Alexandre. O ferro, duro e implacável, representava Roma, que esmagaria nações. E os pés de ferro e barro falavam de um reino dividido, frágil, que surgiria no tempo do fim. Essa visão não era apenas uma profecia política ira unicodigo, um esquema oculto que mostrava como a história humana seguiria rumo a uma culminação inevitável. E no final do sonho, Daniel disse que uma pedra, não cortada por mãos humanas, cairia sobre os pés da estátua e a destruiria completamente, enchendo toda a terra. Essa pedra simbolizava o reino eterno, o desfecho da história, o momento em que todo o poder humano seria quebrado. O código de Daniel não parou ali. Mais tarde, o profeta recebeu visões de 4 animais que saíam do mar: um leão, um urso, um leopardo e uma besta terrível, indescritível. Esses animais também representavam impérios. Cada detalhe, cada asa, cada chifre era parte de um enigma, mas entre todos os símbolos, havia um que se destacava. O pequeno chifre que falava com arrogância, perseguia os santos e desafiava o próprio céu. Esse pequeno chifre, segundo o código, apontava para um poder que surgiria depois dos grandes impérios. Um poder arrogante que tentaria mudar leis e tempos, e que permaneceria até o tempo do fim. Muitos estudiosos passaram séculos debatendo quem seria esse poder. Alguns acreditam que já apareceu na história, outros defendem que ainda está para surgir. Mas o mais importante é que Daniel descreveu padrões que se repetem. Impérios se levantam, desafiam aldeias, oprimem os justos e caem. Mas o código sempre aponta para algo maior. A vitória final não pertence a nenhum reino humano. Um dos pontos mais perturbadores do livro de Daniel está no capítulo 8. Ali, o profeta vê a visão de um carneiro e um bode. O carneiro, com 2 chifres, representa o Império Medo-Persa. O bode, com um grande chifre, simboliza a Grécia e Alexandre, que rapidamente conquista, mas morre jovem, deixando seu império dividido em 4. Mas o que Daniel vê em seguida é assustador. De um desses reinos, surge um poder pequeno que cresce, se exalta contra o céu, derruba o santuário e lança a verdade por terra. Essa figura não é apenas histórica, mas simbólica. Representa forças espirituais e políticas que se levantariam contra Deus e seu povo ao longo da história. Mas em Daniel 9, que encontramos um dos códigos mais fascinantes, a profecia das 70 semanas. O anjo Gabriel anuncia ao profeta que 70 semanas estão determinadas sobre o povo e sobre a cidade santa. Mas essas não são semanas comuns, são semanas proféticas, em que cada dia representa um ano. Essa profecia aponta para o tempo exato da vinda do Messias, sua morte e a destruição de Jerusalém. O código aqui é matemático, cronometrado, calculado com precisão divina. Muitos séculos antes de acontecer, Daniel já havia recebido o calendário secreto da redenção. No entanto,
Daniel não pôde compreender tudo o que viu. Em seu último capítulo, o anjo lhe disse claramente: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Aqui está a chave do código. Nem mesmo o profeta teve permissão de entender completamente. As visões não pertenciam ao seu tempo. Eram mensagens para nós, para as gerações que viriam, para a humanidade que viveria nos dias finais. Esse detalhe é perturbador. Significa que vivemos em uma era em que o código de Daniel começa a ser aberto diante dos nossos olhos. Ele descreveu guerras, perseguições, poderes arrogantes que mudariam leis e calendários, desastres que abalaram impérios. Tudo isso ecoa em nosso tempo. A multiplicação do conhecimento, a corrida frenética da humanidade, as nações divididas, a fragilidade dos impérios modernos. São sinais de que o código está se cumprindo. Mas o que assusta ainda mais é que Daniel viu cenas além da história política. Ele viu o tribunal celestial, ele viu o trono de fogo, ele viu livros sendo abertos diante do ancião de dias. Ele presenciou o momento em que todo o poder humano seria julgado. Essas imagens não são apenas metáforas, são parte do código final. Uma visão do juízo que virá sobre toda a terra. Daniel ficou tão abalado por essas visões que adoeceu e permaneceu enfermo por dias. Ele não conseguia suportar o peso do que havia visto. E mesmo assim, não lhe foi permitido revelar tudo em detalhes. Muitas de suas palavras permanecem como enigmas, esperando o momento certo para serem compreendidas. Mas hoje, com os sinais que vemos ao nosso redor, talvez o tempo desse selo esteja chegando ao fim. Talvez estejamos vivendo justamente na geração em que os enigmas de Daniel começarão a se abrir. O código oculto de Daniel nos lembra de algo essencial. A história não é aleatória. Os impérios caem, mas há um fio invisível conduzindo tudo ao desfecho final. Por trás da política, das guerras e das catástrofes, existe um plano escrito desde o princípio. E quando o último selo for aberto, quando o código de Daniel for finalmente compreendido em sua totalidade, o mundo jamais será o mesmo. O juízo virá, mas junto com ele virá a consumação da promessa feita desde o Éden, o fim do mal e a vitória do reino eterno. O enigma de Daniel continua ecoando através dos séculos. Ele não é apenas uma profecia antiga, ele é um aviso, um chamado para que a humanidade desperte, antes que seja tarde demais. Você está pronto para compreender o que Daniel viu? Está pronto para encarar o código oculto que foi selado por milhares de anos e que agora começa a se abrir diante dos nossos olhos?